Obito Uchiha versus Mu. Esse aqui, ele é o terceiro Tsuchikage, é isso? Segundo? Não, segundo Tsuchikage, se eu não me É o engano. segundo. Cara, assim, eu vou precisar de uma ajuda aqui do chat de vocês, porque eu não sei como iniciar essa luta. Tipo assim, o Mu, ele diz que não importa o número de inimigos pra ele, é apenas um número. O Mu, ele geralmente fica invisível e tenta pegar os adversários dele de surpresa, né? Com o Jinton e tudo mais. Agora a pergunta que eu tenho aqui pra fazer pra vocês é: o Obito com o Sharingan conseguiria enxergar o Mu invisível através do chakra? Porque assim, se eu não me engano, o Não, Mu ele apaga a porque. assinatura de chakra dele. Então. Só que aí até o Ono que fala lá na guerra que é pros ninjas sensoriais ficarem de olho no Mu. Mas Tipo, o Obito é sensorial, né? Não? Porque pelo que eu entendi, quando ele vai usar o Jinton, ele tem que aparecer, não é isso? Ele não consegue usar invisível. Então, aí o ninja sensorial percebe. Talvez também essa questão de apagar. O live tá carregando pra mim. Essa questão de ficar. De apagar a assinatura do chakra deve ser pra sensor. Que ele só tá apagando a assinatura, né? Não dá pra enxergar o chakra então. É isso que eu tô falando. Mas Eles detectam outros ninjas através da assinatura de chakra. No caso do Sharingan, ele detecta chakra. Não importando qual é a assinatura dele, ele vai detectar. Ele enxerga o chakra. Porque querendo ou não, o chakra das barras dos pen é invisível, né? E aí o Sharingan poderia ver. Tipo assim, exatamente. Tipo assim, o Mu, ele vai ficar não rastreável, questão do sensor. Mas o chakra ainda tá lá, entendeu? Ele não apagou o chakra. Tipo, ninguém sentiu o chakra das barras dos pen. Só, mas de acordo com os insetos da Light Novel do Itachi, dá pra concluir que dá pra ver. Não tem nada a ver com a novel. Tem nada a ver com a novel, na verdade, aqui. Não, por causa que... Como assim? Ué, o Sharingan enxerga chakra. Então, eu tô falando na novel por causa que, tipo, não necessariamente ele sentiu o fio de chakra, ele viu o Sharingan. Entendeu? Não, mas não é por causa da novel que a gente fala isso, no mangá mesmo. O Sasuke sabia das microbombas porque ele viu o chakra. Mesmo não enxergando as microbombas. Mas não era invisível, era pequena. É diferente. Então, tipo assim, as bombas eram pequenas demais pra enxergar, mas tinha um volume de chakra, ele enxergava o chakra. Não, e nem só isso, tipo, ele mesmo fala no final da luta, esses olhos enxergam chakra pela cor. Ou seja, ele não tava enxergando necessariamente as explosões, ele tava enxergando a cor do chakra. Nossa, e o Kabuto que se escondeu atrás de pilares. O Sasuke conseguia enxergar através deles. O chakra dele. O que embaça é o seguinte, o Obito vai conseguir ver o invisível e ele vai tiver inteligibilidade e pode aplicar Genjutsu. Mano, tipo, realmente. E o Obito já não se safou do estilo poeira lá atrás, do Nuke. Ele já se safou. Ele pode se safar de novo. Se safou. É o que dá a entender que ele pegou o Sasuke e levou antes da poeira ser completada. Eu tenho uma ideia. Calma. Vou introduzir aqui. Calma, você vai explicar. Ou a ideia do Lele que ele vai explicar agora. A ideia é o seguinte, tá? 19 não é 20, tive que falar. A ideia é o seguinte. O Obito selou o Izanagi no Sasuke. Por que eu falo isso? Porque a galera fala que ele salvou o Sasuke estilo poeira, porque o anime dá a entender que o Sasuke é coberto pelo estilo poeira e só depois que o Sasuke é apagado, sendo que a técnica não funciona assim. Onde ela já passa, já apaga. Então, quando ela já toca no Sasuke, o Sasuke já é apagado. Não existe essa de criar um cubo ao redor do Sasuke e depois apagar. Tanto que eles corrigiram isso naquela animação de aniversário de 20 anos. Corrigiram isso. Onde o cubo é criado e já apaga o Sasuke instantaneamente. O Obito não conseguiria entrar no cubo para salvar o Sasuke porque a técnica burla o Kamui. Porque não é uma técnica sólida, ela burla. E mesmo se conseguisse, o Obito, para conseguir tocar, como o próprio Minato fala, ele tem que ele tem que desativar a inteligibilidade para conseguir tocar no Sasuke, então puxar ele. Ou seja, ele ia desativar e ia morrer pra técnica. Então não seria possível o Kakashi salvar.
o Obito salvar o Sasuke sem ser com o Izanagi. Pra mim, ele selou o Izanagi no Sasuke, assim como o Itachi fez com o Amaterasu no Sasuke. E com o Kotomatsu no Naruto. Eu queria abrir mais um complemento para essa ideia do Lele, que é o seguinte. O Sasuke vai enfrentar o Hachibi, né? E aí, quando ele derrota o Hachibi e traz até o Obito fala assim mesmo: eu sabia que você iria conseguir. Porque pode-se ter essa ideia de que o Obito já tinha implantado o Izanagi, e por isso, usando o Izanagi, ele conseguiria derrotar o Hachibi. Nossa. Ah, mas em que momento ele teria feito isso? Com o Tenshinhan basta tocar, né? Ele colocou um monte de Zetsu branco no Sasuke. O Sasuke ficou desmaiado lá quando ele conta a história do De fato. tempo de sobra. Oh, Mas de fato, essa aqui não tem o que fazer. Essa seria a única resposta, porque o Obito não consegue entrar no Diton. Não teria como entrar. o Gabriel, essa fotinha do Obito é literalmente na cúpula dos 5 Kages. Não tava de renega, não. Tá, mas O eu tinha Obito, o Obito Rinnegan é só máscara branca. Máscara branca. Véi, mas acho que teoria. Nossa, eu só não vou falar que é uma das piores teorias que eu já vi pra não ser rude. Não, inclusive eu já fiz um vídeo, depois você assiste. Entender? Mas é Nossa. porque não tem o que. É porque não tem o que fazer, nego. Não tem como ele entrar no Diton pra salvar o Sasuke. É porque pior que isso, só 2 dias. Acho que até tem, porque, tipo assim, do mesmo jeito que ele entrou lá na cúpula dos 5 Kages, ele não poderia ter entrado no Jinton também? Não, porque só o anime dá a entender que o Diton funciona assim, porque foi um erro deles. Eles corrigiram isso na animação de aniversário. Pode ser furo de roteiro também. Às vezes não tem explicação. É um furo. Mas como assim? Tipo, o Jinton Donoki, ele não faz um cubo pra depois pulverizar Não. o que tá dentro? Não, isso foi erro da Pierrot, eles corrigiram. Ele já apaga instantaneamente. É tipo, literalmente a Gudodama, tocou já era. É, faz sentido, porque, tipo, quando ele usa lá no Suzano do Madara, ele desintegra tudo que ele toca. Tipo, o Suzano do Madara nem vai pra tudo. Não precisa criar um cubo e volta e depois vai apagando, não é assim. Foi erro. De fato. Ô, Caio, mas a luta com o Dracona foi depois, pô. E aí, mesmo se falasse que ele consegue ativar a intangibilidade pra isso, que não é um ataque sólido, que não conseguiria, ele ainda assim ia ter que desativar a intangibilidade pra tocar o Sasuke. Aí ia morrer. De qualquer jeito. Não tem o que fazer. A única solução pra ele ter salvo o Sasuke aí é o Izanagi. Ah, mano, eu acho que só foi um furo mesmo, igual o Ronald falou aí. Só foi um furo. Não, pior, Então, pior que tem muita lógica, nego. Depois você assiste. Mano, Ou então Tá bom. o Jinton poderia dar certo no Obito? Esqueci. velho, estilo poeira. O Ronald Não é? perguntou. Não é um ataque sólido, não? Eu acredito que não, pô. O que tá nublado pra mim aqui é a questão dos genjutsu, porque o Mu é um cara que enfrentou o Madara no passado, né? Igual o Hashira. Uchiha ele conhece. De Uchiha ele conhece. Ah, mas o Madara ele não é de usar Genjutsu, essa que é a parada. Não, né? Só que o Obito também não é de usar muito Genjutsu. O Gabriel, quando o Obito pegou o Rinnegan, ele nunca mais usou a máscara laranja. Ponto. Ele só foi a máscara branca. Quando você viu o Obito de máscara laranja, ele não tá de Rinnegan. É, ele tá com 2 Sharingan no caso. Eu falei, ele não tá de Rinnegan, né? E aí, rapaziada? Eu voto no Obito. Cara, eu ainda não decidi, calma aí. Ah, pra mim tá porque fácil também aqui, é um velho. pra mim. Tá, que não. Tá, velho. É Pra porque mim, o Jinton é bem rápido, cara. Se o Diton pegar, pegou o Obito já era, mas. Se o Ô, nego. usar Meu o Deus, se Obito o antes, Obito, Ô, nego. se o Obito já Você viu acha- esse jutsu poeira, Calma aí. Calma aí. Você acha que o Jinton não daria certo ou daria certo no não Obito? daria certo porque o Obito já viu o Onokuzano. Ele já viu, mas ele teve velocidade pra evitar? Ó, ele fica intangível, não foi não? Não. Não, é isso que eu tô falando. Se vai funcionar esse Kamui do Obito. Você acha que funciona sim ou não? Eu acho que. Acho que funciona. Você acha que funciona o Jinton no Kamui do Obito? Então vai matar ele se pegar, é isso? Pera, É essa pera. a dúvida que eu tô falando aqui com o Lelê. Não, mas pra mim o. Ô, Ele, nega, porque ele sai, ideia, ele sai nego, a correndo. ideia, nega, é o seguinte: mesmo se caso o Jinton não funcionasse, não teria como ele ter salvo o Sasuke, porque ele ia ter que desativar pra tocar o Sasuke. Que é o que Eu o concordo. Minato fala. O Minato fala que ele tem que desativar pra contra-atacar. Ou seja, ele ia ter que desativar a intangibilidade e ia morrer pro Jinton. Então não foi isso que ele fez pra salvar o Sasuke. Entendeu? Pra mim ele só sai na corrida, pô.
Ele vai ver ele Só usando sai e desvia. Entra debaixo da terra, sei lá. Mano, aquele Jinton ele é bem rápido. Tipo, beleza que o Sasuke tava acabado, mas o Sasuke tava com Sharingan e, tipo, pegou super rápido ele. Tava acabado e teve a forçadinha, né? O Caio Abreu vai ter uma tier list do Obito Rinnegan, pô. Ele tá seguindo a ordem. Deixa eu ver aqui. E quem mais usou o Jinton dele que eu não tô lembrado? O Mu Porque assim, voa. É difícil o Bito contra-atacar. Sharingan, E tem a Genjutsu. questão do alcance, né, do Genjutsu. Qual será o alcance do Bito? Porque o Madara Porque, com teatro de 6 caminhos ainda tinha limitação de 5 metros. Ué, ele pode ir pro Kamui e voltar o Kamui perto do Mu e joga Genjutsu. porque eu não consigo cravar assim se, por exemplo, se o Madara não tivesse de Rinnegan, o Onoki acertaria o Jinton, tá ligado? Do Madara. É difícil cravar isso pra mim. Porque o Madara fala que ele deixava lá, né? Mas você não sabe se ele deixava porque ele podia absorver com o Rinnegan ou se porque ele podia desviar. Eu acho Eu sei que. porque ele era não sei também, né? Eu acho que o Rinnegan não absorve Jutsu Poeira, não. Oxi, você já absorveu? Não, pô, foi a do Shuriken, não foi não? Claro que não, já absorveu o Jinton também. Ele fala, tá senil ou não? Que pelo jeito o nego também tá senil. Nossa. O vovozinho tem que comprar o ômega 3 aí pro vovô. Mano, Tá Mark, eu senil. vou Ele te... fala assim, tá senil ou não? Que esqueceu que o Rinnegan absorve? Genjutsu. Antes eu deixei isso só porque eu queria mostrar o rosto do Hashirama pra vocês. Fala assim. Caralho, desculpa, pô, desculpa. Mas é o seguinte, velho. Cara, Eu vou de Obito por causa do Genjutsu. difícil, bom. Eu não acho vejo- que eu vou de Obito também, porque, tipo assim, o Obito ele ia ver que ia ser difícil pegar o Mu, né? Que ele vai ficar invisível, voa e usa Mano, o Jinton. todo E a mundo via votou mais no Obito. lógica seria o Genjutsu mesmo. 11 votos no Obito, velho. Ninguém votou no Mu. Caraca. O Fox falando que é equilibrado, né, Fox? Mas duvido muito que não voltou no Obito. Mas o que eu vou de Obito também. Eu vou de Tipo Obito, assim, eu vou de o Obito. Sharingan ainda assim vai prever, né? Pode ir pra dimensão do Kamui. Tentar desviar. O Sage Teórico Jutsu se do vai conseguir ou Mangekyo. não, mas. O Sage Jutsu Eu do acho, Mangekyo. mas eu confesso, eu acho assim difícil cravar se o Obito desvia ou não do Jinton, porque ele é um ataque muito rápido. Para pra pensar aí, pô. O Genjutsu que o Sasuke usou no Deidara. A distância. Imagina o Obito com o Mangekyo. O Genjutsu é muito mais longe, na teoria. Não, mas com Genjutsu com certeza o Obito vence, de fato. Ah, então o Obito Mas é vence. porque varia de pessoa pra pessoa, né, Nico? Ah, também eu... Acabei de falar, o Madara com o chakra dos 6 caminhos pediu pro Obito se aproximar 5 metros. Mano, não tô acreditando. Mano, é literalmente o Madara que tem tudo que o Obito tem e é mais poderoso que Madara. Aí. Tá mais morto do que vive. Oxi. Não é Madara vem, tá falando? Mas o que você tá querendo dizer então? O cara ficou velho, diminuiu o alcance? O cara ficou Genjutsu. velho e ficou mais fraco. Não, pô, o alcance é um negócio que eu entendo que é pré-estabelecido. E é o Sharingan, não é o Mangekyo. E pra piorar, nem é o Sharingan do Madara, é um Sharingan de um outro ninja qualquer, de um tio. De um Randola. Que o Madara com certeza usa como se fosse dele. Porque é o Madara. Então o Sharingan ele consegue Mas transformar no Mangekyo dele, é isso. Eu não lembro se é aquele Sharingan de 12 ou 3 tomos, mas pode ser o Sharingan dele, até porque ele só pegou os do Izuna, né? Aí deu o Rinnegan pro Naga. Pode ter pegado ele Tu de tá novo. literalmente falando que o Genjutsu Mangekyo tem o mesmo alcance do Sharingan base. Eu não vejo isso. Tem um parte da Tabudin que mostra o danço, usando Izanagi pra tirar a bandagem. Mais longe, cara. Então não precisa deixar o olho à mostra, isso é só questão de Mas estética do o Kishimoto. Tsukuyomi do Itachi também não é? 5 metros? É 5 metros. Desculpa, de Itachi, não é o Mangekyo, Genjutsu padrão, não é? É o Mangekyo e é um Genjutsu mais poderoso que qualquer um desses aí, ó. O Ludofai responde Caio, hein? Então, tá falando no comentário dele. Tem uma página, um databook que mostra o Danzo usando o Izanagi sem tirar a bandagem. Então não precisa deixar o olho à mostra, isso é só questão estética do Kishimoto. Mas qual é essa cena? Eu não lembro. Ô Caio, a questão é o seguinte. Se você achar aí a cena, você me fala. Mas Ô Caio, a questão é o seguinte. Vamos supor que essa cena não existe. Como é questão estética do Kishimoto, se tá escrito no databook que precisa
O olho precisa estar à mostra, precisa estar exposto. E por feitos, literalmente todos os feitos, mostra o Obito tirando o pedaço da máscara pra usar Izanagi, tirando a máscara pra usar Izanagi contra a Materazo. A cena, E- a cena, na verdade, o Lucifer, é só ele tirando a faixa. Só é o Databook mostrando ele tirando a faixa. Ah, que isso, cara. Oh, se ele só tá tirando a faixa, Tipo, Pode pesquisar aí, Databook do Izanagi. é a própria que ele está na cúpula dos Kages. o Jonathan falou, o olho está à mostra não é relevante. Se é relevante, por que o Obito quebrou a máscara pra usar Izanagi contra a Konan? Ô, Caio, você tá confundindo o Izanagi com o Kotomatsukami, não? Acho que também é. Porque ele não tira a faixa do olho dele de fato. O que de fato importa é o usuário do Mangekyou Sharingan. Você tá vendo? O olho do oponente. Ele tá pegando a explicação do Kotomatsukami aplicando a todo mundo aqui, hein? Deve ter confundido. Você se deu uma confundida aí. O Danzo aplica Genjutsu no Mifune, mas é o Kotomatsukami. Não, tanto que quando o Obito já. Tanto que quando o Danzo ele tá com o olho direito pronto na luta contra o Sasuke, ele tira a faixa e o Obito, se eu não me engano, ele fala assim: ele está pensando em usar o Kotomatsukami ou usar pra um Izanagi. Ele fala assim mesmo. E bem na hora que o cara tira a bandagem, tá ligado? Ah, não, acabei de ver o Databook aqui do Izanagi. Ele, na verdade, ele tá sem com os olhos expostos mesmo. Ele tá o que? Todd cortou. Só tá com os olhos expostos mesmo. Não O tem Lele, nada. Lele e o Lucifer. Ô Jonathan, a luta da Konan é prova cabal de que Genjutsu Mangekyou precisa de contato mútuo. Os dois precisarão. Por quê? Porque a Konan vai atacar o Obito perto e ela olha pro pescoço, ela desvia olhar. E se o Obito precisa usar o Izanagi, na teoria, era só lançar um Genjutsu Mangekyou na Konan. No começo. E, tipo assim, ele. Assim que ele derrota ela lá, segura o pescoço, ele faz ela olhar pra ele e ele usa Genjutsu, ou seja, ele não usou antes porque não teve como. Só tem como olhar com. Isso é particularidade do Kotomatsukami. Só eu acho que o Obito tinha planos diferentes no Madara, tipo. Não acho que ele foi 100% manipulado. Ele não foi mesmo. Ele falou mesmo que ele de Jinchuriki do Jubi não ia deixar mandar. Ei, mas acho que tá me estendendo demais, pô. Eu vou de Obito. Aqui é o Obito. É o Bito. E o chat foi de quem? Fui de Obito. 100% de votos Obito no final. Acho. Ok. Pronto.